Gente, bom dia. Eu tô aqui com a Luísa Machado, uma das maiores especialistas, se não for a maior especialista de retargeting que eu conheço, tá, pessoalmente. Ela desenvolveu o retargeting no Brasil desde o início da Next Performance, que atualmente é chamada de Next Path, né? Next Path. Que atualmente é chamada de Next Path. E eu queria conversar com ela para a gente esclarecer um pouco sobre o retargeting, porque tem muito pessoal aí no mercado brasileiro de e-commerce que ainda não sabe o que é retargeting e deixa de usar esse canal de marketing online que é excelente para, né, para conversão, para aumentar as vendas, principalmente para aqueles clientes que são indecisos, né? Então, nada melhor do que a Luísa para falar um pouco disso pra gente. Gente, Luísa, eu queria que você começasse explicando desde, assim, da coisa mais básica, né? O que, afinal de contas, o que é o retargeting? O retargeting, ele é uma estratégia para os clientes, para quem tem e-commerce, fazerem com que a pessoa que já entrou num site volte e faça a compra novamente ou faça finalmente a compra. Na verdade, é um canal como se fosse para dar um empurrãozinho para o cliente voltar no site e fazer finalmente a compra. Basicamente isso. Então, basicamente isso. Agora, tecnicamente, como que funciona, né? Porque como que funciona a parte técnica, né, por trás disso? O cliente, para começar a fazer o retargeting dinâmico, ele tem que ter duas coisas. Primeiro é um feed de produtos, que é o XML, que na verdade, assim, todos os e-commerces que trabalham com comparador de preço, tipo Buscapé, tipo Shopbot, eles já possuem esse XML. Então, a gente precisa ter essa base para que a gente possa enviar os produtos para o cliente, quer dizer, para os internautas. E a pessoa tem que ter a logo também do produto. Isso é super simples, todo mundo tem uma logo. Como funciona tecnicamente? Na verdade, a empresa de retargeting, ela envia algumas tags que são como se fossem uns scripts, e o cliente ele tem que inserir esses scripts dentro da página dele, em diversos campos, de repente, assim, por exemplo, na homepage, na página de produtos, na página de categoria, na página de cesta e normalmente na página de transação. Só um minutinho, eu gosto muito de falar com os clientes que, quando o pessoal me pergunta o que é essa tag, eu falo muito sobre o Google Analytics, porque eles têm que colocar uma tag, né, do Google Analytics para conseguir ver as conversões. Então, é uma tag que funciona da mesma maneira. Exatamente, né? Exatamente. É um scriptzinho que vai estar lá. Na verdade, quem vai fornecer esse script já é a própria Next Performance, ou a Next Perf. Ou então outra concorrente. Mas a gente vai enviar esse script e vai mostrar para o cliente como funciona para ele inserir esse script manualmente, enfim, de repente alguma outra empresa terceirizada também pode inserir isso, pode ser de várias formas. Ok, perfeitamente. E eu queria... a questão é a seguinte, qualquer e-commerce de qualquer área consegue utilizar o retargeting e ter uma boa conversão de vendas? Ou existem alguns e-commerces, alguns tipos, setores de e-commerce que tem uma conversão maior? Ou isso é um mito, uma lenda? Na verdade, assim, os melhores setores de e-commerce são o que a gente chama de retail. Ou seja, na verdade, se você tem um e-commerce que vende sapato ou que vende, não sei, roupa, qualquer coisa do tipo, funciona melhor. Mas a gente também pode fazer para outros tipos de e-commerce. Por exemplo, a gente tem e-commerce de classificados também, que funciona bem, e-commerce que vende viagem. Quem não compra, tudo que a gente pode comprar online, a gente pode fazer o retargeting. Só que, é claro, tem que ter esse XML, que é o catálogo de produtos, né, o feed de produtos. Exatamente. E através disso é que a gente vai produzir os banners que vão fazer, mostrar os produtos dinamicamente. E onde que esses produtos são mostrados, na verdade? Esses produtos dos clientes, né? Vamos supor que eu tenho um e-commerce de sapatos.
Então eu vou e contrato a Nexperf, né, que é a antiga Next Performance, ou uma, né, a concorrente, a Critel, ou onde que esses produtos vão ser disponibilizados de um cliente que... Bom, vamos lá, desde o começo. Por exemplo, se hoje eu quero trabalhar com uma empresa de retargeting, eu tenho um e-commerce de sapato, eu vendo bota, vendo sapatos femininos, por exemplo. A primeira pergunta é, onde meu produto vai aparecer? Isso é o que todo cliente se pergunta. A gente trabalha com dois tipos de compra de espaço. A primeira é através de deal, que são deal direto com certos portais. Então, por exemplo, Terra, IG, todos esses grandes portais, Exame, Abril, né? Enfim. A gente negocia diretamente com esses portais, então a gente compra em CPM. E aí a gente vende o espaço desses grandes portais. A segunda forma de compra para a gente é o que se chama de RTB, que é o Real Time Bidding. Na verdade, o Real Time Bidding são os espaços invendidos. Bom, isso é só um parêntese pro e-commerce, tá? Mas o Real Time Bidding, a gente tem uma parceria com várias ad exchanges, tipo a Facebook, a gente tem Rubicon, a gente trabalha com a AppNexus, tudo da Google também. Então tem muita gente que fala assim, mas eu já estou trabalhando com a Google. Só que a gente, o que vocês vão trazer como vantagem se eu já trabalho com a Google? A gente também trabalha com a Google, com toda a rede da Google, mas além da gente trabalhar com a Google, a gente trabalha também com outras redes. E também tem os diretos, né? Exatamente. Que você negocia diretamente. Então é muito maior a capilaridade, o alcance. Exatamente. Dos produtos, esse é um grande diferencial que a gente tem em relação ao remarketing, que hoje em dia está super conhecido. Que é o da Google. Exatamente. Exatamente. Isso é muito interessante, porque dessa maneira o produto do cliente ele vai atingir, né, lugares, né, a capilaridade vai ser muito maior dentro da internet. Agora, quanto que você acredita que um e-commerce consegue de ROI, né, de retorno sobre investimento com o retarget, assim, em geral? E isso é uma pergunta que depende muito, porque assim, primeiro depende do ticket médio do cliente, depende também não só do ticket médio, mas depende também da própria taxa de conversão que ele já tem dentro do site. Além dessas duas coisas, você também tem a própria, assim, porque se ele já trabalha com outros canais, digo, por exemplo, se ele já trabalha com e-mail marketing, ou será que ele já trabalha também com outra empresa de retargeting? Porque muitos e-commerces acham que se você trabalha com uma empresa de retargeting, ok, não precisa mais. Mas é como se fosse um buscador, né? Como se fosse um comparador de preço. Você pode trabalhar com vários. Isso vai permitir ter um volume bem maior dos teus anúncios publicitários. E com isso você vai atingir uma quantidade muito maior de clientes. Exatamente. Então, com vários canais, né, de retargeting que estão agora no mercado brasileiro, como que o cliente, o e-commerce, ele pode fazer a sua escolha, né? Quais são as diferenças entre os vários canais, né? O cliente ele tem que saber o que ele quer primeiro. Porque né? ele pode participar de vários canais, igual a gente estava falando. Né? Mas e se ele quiser escolher um ou dois, né? Então ele tem que saber exatamente o que ele quer. Cada empresa tem o seu diferencial. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem no mercado as maiores, né? Tem a Critel, a Next Performance, a Sociomantic e a MyThings. Existem outras também, a Triget. Então tem todas essas. Eu vou citar as mais conhecidas, né? Quer dizer, eu vou dizer quais são os modelos mais conhecidos. A Critel, ela trabalha com um modelo de faturamento ao CPC, que é o custo por clique.
é o basicão. A Sosimontec trabalha por CPM, que é por impressão. A MyThings trabalha por CPA. Só que o CPA da MyThings, ela leva em conta o pós-view, a venda pós-view. Que é a venda o seguinte: se a pessoa entra, visualizou o banner e comprou em 30 dias, ela sem ter necessariamente clicado, ela conta como venda dela. E a Nexperf, ela se diferenciou num modelo que hoje se chama CPC dinâmico. O que é esse modelo? Na verdade, o objetivo desse modelo a gente tem um CPC bem variável. A gente vai colocar dentro do nosso algoritmo um objetivo do cliente, seja um objetivo de ROI, que é o retorno sobre investimento, seja um objetivo de CPA, seja um objetivo de cost of sales. A gente coloca esse objetivo dentro da nossa máquina e a nossa máquina vai rodar de acordo com o objetivo do cliente. Então, por exemplo, eu quero um objetivo de 10, um ROI de 10. A gente vai colocar, primeiro a gente vai saber com o nosso time de BI se é possível ou não, porque se você tem um e-commerce grande, a probabilidade da gente conseguir trabalhar é muito mais forte do que para um cliente menor. Porque no retargeting a gente vai retrabalhar com o público que já entrou. A gente está requalificando a audiência. Então também a gente não está inventando uma audiência. A gente já está pegando as pessoas que entraram e retrabalhando com elas. No CPC dinâmico, você vai ter diferentes CPCs de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, eu sou um cara que acabei de entrar no teu e-commerce e eu vi só a homepage. Eu tenho muito menos possibilidade de fazer uma compra com esse tipo de cliente do que um cara, por exemplo, que foi até a cesta. E que colocou 3 produtos na cesta. Esse cara que colocou 3 produtos na cesta, ele tem muito mais chance de fazer a compra do que o primeiro. Então, quando eu, Next Performance, quando vou comprar o meu espaço publicitário, eu vou dar uma importância maior. É como se eu estivesse colocando um scoring para esse cliente. Então, assim, esse cliente... Ele está muito mais quente. Exatamente. Esse cliente que está muito mais quente, eu estou propensa a pagar mais caro a minha publicidade, o meu espaço publicitário para esse tipo de cliente, porque ele tem muito mais possibilidade de fazer a conversão do que o primeiro, que só olhou a homepage, só viu a homepage. Então, a gente vai diferenciar através disso. Então, essa que é a diferença, então, porque quando você diferencia, você dá um poder muito maior, né, você investe mais no espaço publicitário, né, para aquele cliente que está quente ali, que chegou até o carrinho, né, e quase efetuou a compra, mas não efetuou a compra, porque a possibilidade dele converter é muito maior, então ele converter é muito maior, então você vai e investe, né, a Nexperf investe mais para o espaço publicitário para esse cliente. Exatamente. Por isso que é chamado CPC dinâmico, né? Porque o CPC vai variar de acordo com o perfil do cliente, né? Isso é muito interessante. E a gente tem diferenças dentro do nossa própria segmentação. Então a gente vai fazer uma segmentação bem específica. E o que é bom também é que no início a gente coloca um objetivo global para o cliente, né? E em seguida a gente vai colocar um objetivo segundo as segmentações específicas. Então, por exemplo, um cara que está muito mais quente, um cara que está muito mais propenso, ele vai ter um objetivo mais difícil de alcançar do que um cara que está só na homepage. Muito interessante. Eu queria, né, a gente estava falando agora há pouco, a gente estava conversando aqui, quais são os tipos de banners, né, que aparecem para os clientes, né, porque, né, vocês devem estar acostumados já com o retargeting, quando você vai lá, de repente, comprar uma passagem e aparece um banner, mas a gente estava falando justamente disso, das diferenças dos banners que podem aparecer para o cliente, né? Você pode explicar um pouco para a gente? Por exemplo, já que naquele exemplo
do e-commerce de sapato, por exemplo. Se você é uma Dafit da vida, o cara ele entrou e só viu a homepage. Quando ele for receber o banner, ele não vai receber um banner... ele vai receber um banner muito específico, não é nem um pouco específico, porque a gente não sabe o que ele procurou. Então é um banner mais estático. Agora existe uma outra possibilidade, existem, digamos, 3 possibilidades. A segunda possibilidade é o seguinte: o cara que ele entrou e foi na página de categorias. Então, digamos, você procurou uma bota, tá? Inverno, você quer uma bota. Só que você não chegou a procurar uma bota em específico, você só foi na categoria de botas. Então o que a gente vai enviar para você é um banner com várias botas, com as botas que são as melhores vendas, por exemplo. E aí existe o terceiro, esse daí seria o segundo, que é semidinâmico, que a gente sabe, mas não muito sobre esse cliente. Sobre o cliente. E o terceiro é justamente aquela... Porque isso que é interessante, de acordo com o comportamento, como vocês conseguem traquear o comportamento do cliente no e-commerce, se vocês apresentam o banner. Né? Isso, exatamente. Aí o terceiro é justamente quando a pessoa ela procurou o produto específico. Digamos que você tenha procurado uma bota de cano alto, preta, meio militar. Então, quando você for ler algum blog, enfim, alguma coisa assim, você vai visualizar exatamente o banner daquela bota específica. Então, às vezes a gente fica perguntando, nossa, mas como é que ele sabe esse banner, esse produto está aqui? Exatamente o produto que eu olhei. Exatamente o produto que eu olhei, mas é justamente porque a gente consegue traquear o cliente. É uma linguagem um pouco difícil, mas enfim, é como se a gente jogasse um cookie, não é o cookie de comer, mas é uma forma, como se fossem umas pistas, né? Então a gente joga uma pista, a gente sabe quem é esse cliente e a gente sabe exatamente o que ele procurou, qual foi o comportamento dele dentro da sua página e aonde ele, se a gente consegue saber essa informação, se ele foi, por exemplo, para um site de revista, alguma coisa assim, que é um parceiro nosso, a gente consegue enviar o banner exatamente desse produto. Nossa. E essa é a mágica do retarget. Essa é a mágica do retarget. E aí, claro, quando a pessoa vai lá ver o produto, sai do site, tá mais relaxado vendo o site de notícias, vê o produto novamente, a chance dele comprar é muito grande, ainda mais se ele tiver chegado até o carrinho de vendas. Exatamente, porque às vezes a pessoa ela começa a procurar e não tá... só tá dando uma olhada, vendo qual é a concorrência e depois, porque normalmente ninguém, eu digo por mim mesma, eu não faço a compra assim que eu olho a página. Eu vou ver os concorrentes, eu vou abrir um comparador e aí depois eu começo a pensar realmente naquela fase de compra. Na decisão, né, de realmente efetuar a compra. Isso, exatamente. Nossa, Luísa, e eu queria mais uma questão que eu queria perguntar. Você acha que tem algum e-commerce que lucra mais com retargeting do que os outros? É possível que o retargeting possa ser mais benéfico para um determinado setor em relação a outros? Não digo por um determinado setor, mas o retargeting ele é mais benéfico para as pessoas que têm, para os e-commerces que já têm um volume maior do que um e-commerce que tem um volume pequeno. Primeiro, por quê? Como a gente vai só retrabalhar com a audiência que já existente no site, aumentar a conversão dessa audiência. Exatamente. Na verdade, se você está começando, o melhor é você aumentar as pessoas que entram no teu site. O tráfego. Exatamente. E se ali você está vendo que tem muita gente já no teu site, só que não tem muita gente convertendo, aí sim já digamos, o retargeting é uma segunda etapa para o e-commerce. E a gente, por exemplo, na Nexperf, existe um certo
um certo número de visitantes únicos para a gente começar realmente a trabalhar bem com um certo e-commerce. Mas pode ser e-commerce de qualquer coisa, pode ser... Entendi, não depende do setor, mas sim do tráfego. Do volume. Do volume de tráfego que as pessoas estão recebendo. Excelente, excelente informação. E o orçamento também vai depender diretamente porque tem muita gente que pergunta assim, quanto que vai ser? Não tem como eu te dizer quanto vai ser especificamente, porque eu tenho que primeiro saber qual é o número de visitantes únicos que você possui no seu site. Aí sim a gente consegue fazer uma estimação, uma simulação de vendas para saber quanto vai ser para a pessoa, o orçamento. Entendi, não, é excelente. E você pode falar um pouco de quanto que o orçamento varia? O orçamento varia muito, assim, muito. Tem e-commerce que é super grande e gasta com a gente mais de 10 mil por mês. Tem e-commerce que é pequeno e gasta menos de mil por mês. Então, assim, realmente varia demais. Varia de acordo com o tráfego e com a demanda, né? Eu queria te perguntar, a última questão, o que você acha, qual vai ser o futuro do retargeting, né? No Brasil, né? O que a gente está acompanhando aqui na França, o que você acha que vai acontecer no Brasil? Como vai ser esse futuro? Quais vão ser as novas tecnologias no retargeting, as novas ferramentas nesse canal de marketing online? No retargeting, na verdade, isso já é uma coisa bem presente. Cada vez mais em mobile, que eles chamam, né? Telefone e tablet. Já é uma coisa que está bem presente aqui na Europa e tá chegando bastante no Brasil. Só que as empresas elas têm que ter já um site já bem feito para um mobile, para tablet, senão também não dá muito certo. Mas isso já é uma coisa assim, não é nem o futuro, já é uma coisa que já está acontecendo. Agora, uma outra coisa que também a gente também já está trabalhando é uma coisa que a gente chama de cross-device, que na verdade é o seguinte: muitas vezes eu olho o meu computador no trabalho, vejo um certo produto e quando eu chego em casa eu olho no meu tablet um certo produto, digamos assim. E por que não saber quem é essa pessoa? Digamos, se eu sei que a Luísa, especificamente, olhou a bota da Fit, a bota cano alto, preta da Fit, no computador dela do trabalho, por que não colocar a publicidade no tablet dela? Só que como é que eu vou saber isso? Isso é o cross-device. Existe já uma tecnologia que está começando, ainda não está excelente, mas já dá para a gente entender o comportamento dessa pessoa e fazer um mix do canal, dos canais, né? Canais. Entendi. Aí você vai poder ver o comportamento de um canal em um determinado ambiente, né, no PC, e vender depois no tablet ou no smartphone. Nossa, excelente. Nossa, gente, Luísa, eu queria te agradecer muito, muito obrigada, tá? De nada. Por ter concordado com essa entrevista. Foi excelente. Eu acho que é muita informação aí para os e-commerces brasileiros, né, sobre retargeting. Muita gente ainda que está precisando esclarecer sobre essa área. Eu fico muito, muito feliz se você está compartilhando com a gente esse seu conhecimento, né, Luísa, um grande especialista de retargeting. E uma coisa assim que eu recomendo para todo e-commerce, antes de decidir exatamente o que você vai fazer como estratégia de retargeting, dá uma olhada no mercado, não escolhe uma empresa só porque ela é líder ou não, mas pelo que ela pode te oferecer. Porque às vezes até uma empresa que é um pouco menor, ela pode te oferecer alguma estratégia que para você, naquele momento, seja mais interessante. Naquele momento. Entendi, não. Ótima dica também. É isso. É isso, então tá bom. Não, Luísa, muito obrigada. Né? A gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo.